Meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a partir de agora, a mensagem da Palavra de Deus aos nossos corações. E eu convido você a ficar ligado no programa para ouvir a mensagem do Evangelho. O obreiro Ronan, da Assembleia de Deus do Campinho, trazendo a preciosa mensagem da Palavra de Deus aos nossos corações. Mas eu quero fazer um apelo a você que vai assistir esse vídeo. Apoie o canal Marcelo Mesquita aí de Pregai no YouTube. Talvez você me pergunte como apoiar. Se inscrevendo no canal, tocando no sininho para receber a notificação de outros vídeos, dando like no vídeo, compartilhando com outras pessoas para que a palavra de Deus seja proclamada a toda a criatura. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Obreiro Ronan, trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Amados irmãos, queridos ouvintes da Rádio Nova Shekinah, a paz do Senhor Jesus, um bom dia para todos, para a dona de casa, para aqueles que estão agora na possibilidade no seu trabalho de escutar essa mensagem. Estou muito feliz de estar aqui na rádio, com muita alegria, agradecendo a Deus em primeiro lugar, por Deus ter tocado no coração do irmão Geraldino, um irmão ao qual é nosso membro lá da Igreja Assembleia de Deus do Campinho. E queria também agradecer também ao Marcelo, que recebeu esse convite com muita alegria também, e ao pastor, ao meu pastor, ao pastor presidente, pastor Kleber Brito, agradecer também por ele ter autorizado a minha presença aqui na rádio. Então estou muito feliz, meus irmãos. E venho aqui trazer uma mensagem, a mensagem do Senhor, que tocou no meu coração. Ela se encontra, aqueles que estão em suas casas, que estão com a possibilidade de pegar a palavra do Senhor, a palavra de Deus, aqueles que estão no trabalho, mas têm um aplicativo da Bíblia dentro dos seus celulares, aqueles que estão com essa possibilidade de parar um instante para ouvir a voz do Senhor. Eu peço para que os amados irmãos, amados ouvintes, abram as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João 9. João, capítulo 9. Nós vamos ler dos versículos 24 ao 34. Do 24 ao 34. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 34. Os amados irmãos, espero que pelo tempo já tenham encontrado, e vamos começar então a palavra do Senhor. Chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego, e agora vejo. Então lhe perguntaram: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: já vos disse, e não ouvistes. Para que quereis ouvir de novo? Quereis fazer-vos também de seus discípulos? Então o insultaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem mesmo sabemos de onde é. O homem respondeu: ora, isto é espantoso, vós não sabeis de onde ele é, contudo ele me abriu os olhos. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores, ele ouve o homem que é temente a Deus e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Disseram eles: tu és nascido todo em pecado, como ousa nos ensinar? E o expulsaram. Amado Deus, mais uma vez aqui, Senhor, nessa oportunidade, nessa rica oportunidade, Senhor, que tu tem aberto, Senhor. Muito obrigado, Deus. Senhor, fala, Senhor, agora, Senhor, aos corações, aqueles que estão atentos, Senhor, às ondas desse rádio, Deus. Que as pessoas possam, Senhor, ouvir a tua palavra, Deus, e meditar, Senhor. É o que eu te peço, meu Senhor. Usa-me, esvazia de mim, Deus. Que eu seja agora, nesse momento, um canal, um instrumento teu, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amados ouvintes da rádio,
aqueles que estão atentos agora à palavra do Senhor, esse texto lido, ele vai fazer menção sobre um cego de nascença. E no início desse capítulo, Jesus está andando com seus discípulos, quando de repente se deparam com esse homem. E os seus discípulos então viram para Jesus Cristo e falam: Senhor, quem pecou para que ele ficasse dessa maneira? E isso está sendo no início, lá no versículo 1. Eu li a partir do versículo 24. E Jesus então vai dizer: olha, ninguém pecou. Ele está nessa situação, ele está vivendo esse problema para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Eles falaram isso, amados irmãos que estão me ouvindo, porque na época de Jesus Cristo, naquele período, as pessoas que tinham algum tipo de enfermidade, um tipo de doença, eles acreditavam que a pessoa tinha aquilo porque os seus pais pecaram, seus avós pecaram, ou ele mesmo tinha pecado. Por isso que eles fizeram essa pergunta para Jesus: Senhor, quem pecou para que ele tivesse essa cegueira? E Jesus fala: ninguém pecou. Eu volto a frisar, Jesus fala: ninguém pecou. Esse problema específico ele está vivendo para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Não que situações como, por exemplo, estamos vivendo em nossas vidas, um problema de turbulência, um problema que está nos atormentando, não significa que também nós não temos nossas responsabilidades. A Bíblia vai dizer em João 5, por exemplo, no cego de Betesda, do paralítico de Betesda, perdão. Nesse caso em específico, aquele homem realmente estava ali enfermo porque ele tinha feito alguma coisa de errado. Em João 5, Jesus vai e cura esse homem, esse paralítico de Betesda. E no final, quando ele se encontra com esse homem de novo, Jesus vai dizer para ele, vai falar: olha, você vai e não peques mais. Deixando claro que aquele homem teve aquele problema pelos passos que ele estava dando. Alguma coisa de errado aquele homem estava fazendo. O que plantamos, nós vamos colher. Então também não podemos ter isso, não esquecer disso. Que muitas das vezes os passos que nós estamos dando, isso vai nos trazer consequências. Mas especificamente voltando para o cego de nascença, o caso dele é o contrário. O caso dele, aquele problema que ele está vivendo, aquela cegueira, era para que a glória de Deus se manifestasse nele. E muitos problemas, irmãos, muitas das vezes que nós estamos vivendo, pessoas que estão me ouvindo agora, estão passando por problemas de grande pressão, de grande problema, e podem ser desemprego, inúmeras situações, enfermidades, problemas dentro de casa, problema financeiro. Quantos são os problemas que nos atormentam hoje? E talvez esse problema que você esteja vivendo seja para Deus trabalhar você, para que a glória de Deus se manifeste em você. Mas o que me chama a atenção em específico, e é isso que eu quero trazer essa manhã, e é isso que eu quero passar para o ouvinte dessa rádio, o que me chama a atenção nesse milagre é que Jesus não somente traz a visão desse homem, Jesus traz algo a mais nesse homem. E isso é que é interessante, amados irmãos. Jesus, ele além de resolver aquilo que a gente está precisando, aquilo que está sendo carente para nós, aquilo que está nos atormentando, Jesus, ele traz a cura desse teu problema e ele te traz ainda algo a mais. Que algo a mais é esse, irmão? Analisem os versículos que eu li. Esse homem era um homem cego, e esse homem, após ser curado, esse homem ele vai ter um confronto com as autoridades, e foi justamente os versículos que foram lidos. Esse homem, ele ao ser abordado pelas autoridades, pelos fariseus, para aqueles homens que estavam ali, esse homem ele fala com desenvoltura, ele fala com ousadia. Foram os versículos justamente que eu li. E aí é que me chama a atenção. E por que chama a atenção? Um cego naquele período, ele vivia à margem da sociedade. Um cego naquele período, ele ficava excluído de tudo. Ele ficava excluído de diversão, ele ficava excluído de educação. Era um homem que ficava pelo caminho, como o cego de Jericó. E todos nós sabemos, não precisamos ser um profissional da área, amados irmãos, que uma pessoa que fica exclusa da sociedade, uma pessoa que vive à margem da sociedade, nós sabemos que uma pessoa que fica totalmente à mercê, a ficar ali mendigando, ela vai criar dentro dela uma baixa estima. Ela vai ter ela não tem aquele espírito de ousadia. Ela fica muito na sua humildade. Não que a humildade não seja importante, mas ela vai ficar ali dependendo dos outros. E uma pessoa que tem esse tipo de situação, que ela vive um tipo de cenário desse tipo, como pode uma pessoa ter uma desenvoltura, uma ousadia tamanha como ele teve com esses homens? E ele fala com desenvoltura. Os homens vão perguntar a ele: vem cá, quem te curou?
E ele vai falar, olha, eu já falei para vocês querem saber de novo? Ao ponto até dos próprios pais desse homem não quererem confrontar as autoridades. O texto vai dizer que os pais desse cego é procurado pelas autoridades. E os pais se esquivam. Olha só, eu sei que meu filho era cego. E agora não é mais. Agora vai perguntar para eles. Pergunta para ele. E por quê? Porque os pais tinham medo de serem expulsos da sinagoga. E esse homem não. Esse homem, ele vai e fala com ousadia. Ele confronta as autoridades. Ele não estava nem aí, meus irmãos. Ele não estava nem aí se ele ia ser expulso ou não. Então é isso que eu venho trazer nessa manhã. Jesus, ele traz não só aquilo que a gente está precisando, mas Jesus traz um combo, um algo a mais em nossa vida. Jesus nos transforma plenamente, irmãos. Eu não estou aqui passando uma mensagem de autoajuda, irmãos. Eu estou falando de sobrenatural. Coisa que ocorre realmente quando Jesus toca em nossas vidas. Quando Jesus realmente vem e a gente dá essa liberdade de Jesus fazer parte da nossa vida. Deixar Jesus tocar em nós. Jesus nos muda completamente. Nos traz um espírito de ousadia, de coragem, para enfrentar os desafios da vida. E é interessante, porque isso vai ocorrer novamente em Atos 3. Quando Pedro e João, ao curarem um aleijado, eles vão depois, em Atos 4:7 especificamente falando, eles vão ser colocados no meio das autoridades do Sinédrio, por causa justamente dessa cura que eles fizeram, a cura do aleijado. E é interessante que em Atos 4:7, as autoridades vão colocar Pedro e João no meio. Eles cercam Pedro e João, eles cercam e começam a intimidar. Mas Pedro, cheio do Espírito, fala com autoridade. Um homem que era um pescador, um homem truculento, um homem bruto, mas um homem que fala com autoridade, fala com desenvoltura. Reparem, a mesma situação que ocorreu com o cego. Um homem que vivia à margem da sociedade, um homem que tinha sua autoestima totalmente baixa. Um homem fala com desenvoltura com as autoridades. E esse caso vai acontecer novamente em Atos 4:7. Pedro, um pescador, fala com coragem. As suas palavras são palavras que é o ponto que depois os homens vão dizer: esse realmente esteve com Jesus. É interessante que nesse versículo eles cercam Pedro e João. E é isso que eu quero fazer a analogia, amados irmãos. O mundo todo o tempo as circunstâncias têm nos rodeado. A gente tem ficado pressionado. Vivemos tempos, irmãos, de angústia, tempos de depressão, de opressão. Quantos são as pessoas que vivem, irmãos, preso, ficam amedrontadas com as ondas que se levantam, as circunstâncias que nos cercam, e ficamos amedrontados sem saber o que fazer. Nos curvamos muitas das vezes para o mundo. Mas nessa manhã, meus amados irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Uma coisa que ocorreu na minha vida. E uma coisa que já ocorreu com muitos irmãos que tiveram esse contato com Jesus Cristo. Jesus pode mudar esse quadro. Eu não estou vindo aqui com palavras, irmãos, de autoajuda. Eu volto a frisar. Eu estou falando de sobrenatural. A Bíblia é a verdadeira. Quando você deixa Jesus tocar em sua vida, quando você deixa Jesus realmente fazer parte da sua vida, Jesus muda o quadro da sua vida. Jesus não muda somente, irmão, aquilo que você está pedindo, mas Jesus te transforma. Jesus te transforma. Quantos são aqueles que têm realmente Jesus Cristo no seu coração e com todas as turbulências e pressão que sofrem ainda estão em paz? Vivem em paz. Estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. E você vai perguntar a irmãos que realmente entregaram a sua vida a Jesus. Você vai perceber: irmão, você está atormentado? Irmão, eu estou rodeado, como Pedro e João ficaram rodeados pelo Sinédrio. Não eram qualquer pessoas que estavam rodeando Pedro e João. Eram as autoridades da época. Eram as autoridades. Não eram qualquer homem que estava confrontando o cego. Eram as autoridades da época. Um cego que de repente ele passa a ter desenvoltura, coragem, ousadia. E ele não fala com qualquer um. Ele fala também com as autoridades daquele local. Quem pode fazer isso, irmãos? Quem pode fazer isso, irmãos? Somente Jesus Cristo te dá essa possibilidade. Você que me escuta hoje na sua casa, você que está angustiada, você que está sendo cercada pelas circunstâncias, você que está sofrendo pressão, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Deixa Jesus trabalhar. No Salmo 18, 29, aleluia, ele vai dizer: eu encaro um esquadrão, eu passo muralhas. Eu encaro um esquadrão, eu vou invadir um esquadrão, eu posso saltar muralhas.
Amados irmãos, Jesus Cristo pode fazer isso. Jesus é o único que pode realmente nos transformar. Aí você pode estar me perguntando assim: irmão, mas como? Como eu vou ter esse encontro com Jesus? Primeiro lugar que eu destaco, meu amado irmão, a obediência. É necessário que nós sejamos obedientes. Aquele cego, ele foi obediente. As pessoas querem mudar as suas vidas, as pessoas querem ter uma transformação, elas querem um milagre, mas elas não querem abandonar o mundo. Elas querem continuar na prática do pecado, na prática do mundo, não se arrependem. Como Jesus vai atuar dessa forma? Aqueles que são amigos do mundo são meus inimigos, ele vai dizer isso. Você tem que entregar a sua vida verdadeiramente, ser obediente. Aquele homem foi obediente a Jesus Cristo. Quando Jesus falou, olha só, Jesus cospe, pega, faz a terra, faz um lodo e prega nos olhos daquele homem e fala: agora você vai lá no tanque se lavar. Ah, mas Jesus, por quantos são os milagres que o Senhor estende apenas a mão? Por que você tem que fazer um lodo em mim? Por que eu ainda tenho que andar com esse lodo até o tanque para me lavar? Você vai me fazer passar vergonha, Senhor. As pessoas vão rir de mim. Eu vou ficar com essa marca aqui, esse lodo nos meus olhos, e vou até o tanque me lavar. Até o caminho de lá está arriscado as pessoas rirem de mim. E, amados irmãos, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Deus, o Senhor Jesus, seja obediente. Aquilo que Ele está pedindo para você fazer, faça. Faça. Não fique, mas o que o meu vizinho vai dizer? Eu agora estou com uma Bíblia debaixo do braço. Eu agora troquei o funk, troquei o pagode, estou ouvindo um louvor. Será que vão rir de mim? Olha só, meu amado irmão, aí vai ficar difícil. Se você não se separar, se você não for separado, meus amados irmãos, Jesus não vai mudar a tua vida. Jesus não vai mudar a tua vida. Não tem meio termo. Não tem como ser legalzinho. Eu quero ser legalzinho. Eu não quero. Não tem isso, amados irmãos. Seja obediente. E se arrependa. Pare com as práticas do mundo. É isso que eu venho trazer essa mensagem, irmãos. Esse homem, ele aceitou o que Jesus falou. Ele pegou, Jesus fez um lodo, botou nos olhos dele e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. O caminho ali era um caminho que ele ainda teria que passar por outras pessoas. O tanque de Siloé, segundo estudos, ficavam fora dos muros de Jerusalém. Havia um caminho que ele teria que percorrer. E quantos são, amados irmãos, que querem transformação na sua vida, mas não querem, estão sempre preocupados. O que os outros vão dizer? Aquele homem nem esquentou a cabeça. É a cura, eu vou voltar curado, eu vou voltar diferente, eu vou voltar com ousadia, pode rir de mim. Se eu estou com a massa nos meus olhos, podem rir de mim. Olha só, se Jesus quisesse te curar mesmo, te curava. Ele está te fazendo de palhaço. Ele fez lodo, todo mundo está rindo de você, mas ele foi. Se estavam rindo dele, meus irmãos, ele foi e voltou curado. E não só com seus olhos vendo, mas ele voltou um outro homem, um homem diferente, como foi aqui dito, um homem que era cego, que vivia às margens da sociedade. Ele era para ser totalmente um homem tímido, ele era para ter a sua baixa estima elevada, mas não, ele fala com autoridade, com as autoridades ali daquele local. Amados irmãos, é essa mensagem que eu trago para você. Seja obediente, mude radicalmente a sua vida, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Entregue a sua vida. Não fique pensando se o outro vai rir de você. Se você agora vai sair domingo de manhã com a sua Bíblia debaixo do braço. Se você agora domingo de manhã você vai para a igreja. Se domingo à noite, você não vai mais para o pagode. Não, eu vou para a igreja. Eu vou deixar o Senhor me curar. Eu quero ir no tanque me lavar, porque o Senhor tem uma obra grande em minha vida. Amados irmãos, não tenha vergonha. Siga Jesus Cristo. Esquece o que o mundo está falando, porque o mundo não vai resolver o teu problema. Pode um cego guiar outro cego? Não pode um cego guiar outro cego. Essa é a minha palavra para os ouvintes da rádio. Que a minha palavra, a voz do Senhor, chegue na sua casa. Entregue verdadeiramente a sua vida a Jesus Cristo. É o que eu venho trazer nessa manhã. Se liberte. Faça, e o Senhor vai ver as maravilhas que o Senhor tem para fazer na sua vida. Não só, amado irmão, aquilo que você pede, mas algo mais Ele transforma. É o que eu venho trazer nessa mensagem. Mais uma vez eu agradeço a Deus em primeiro lugar. Eu agradeço ao irmão Geraldino por Deus ter tocado no coração dele, ao irmão Marcelo da rádio, e mais uma vez estendendo o meu agradecimento ao pastor presidente, pastor Kleber Brito, que é o meu pastor da minha igreja, Assembleia de Deus do Campinho, Rua Ana Teles 826. Venha nos fazer uma visita. Nós temos culto às terça-feiras, 7h30 da noite. Nós temos o culto de domingo. Nós temos a consagração que já começa às 8 da manhã.
e logo também vai se estender para o culto da manhã, escola dominical, e à noite, às 6 horas da tarde, nós temos também o nosso culto. Venha nos conhecer, faça uma visita, vai ser um prazer te receber. E temos também um evangelismo quinta-feira aqui na Praça Seca. Venha obter mais informações conosco lá na igreja, na sede. Eu agradeço mais uma vez a Deus a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor.